gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta, enfim, com os vídeos do livro Os Escolhidos. Olá, queridos! Que bom estar de volta com vocês. E hoje mais um capítulo aí, capítulo 15 do livro Os Escolhidos. E vai ser muito bom discutirmos junto aqui esse assunto muito interessante, viu? É isso mesmo. Para quem estava achando estranho que a gente estava sumido, não estava aparecendo por aqui, a gente teve um monte de coisas que aconteceram do final do ano passado para cá. A gente se mudou, a gente agora tá em outra cidade, sei lá, aconteceu um monte de coisa, eu comecei a trabalhar fora, então a gente tá ainda se adaptando, mas eu espero que agora dê tudo certo, né? Que a gente consiga voltar a gravar toda semana pra gente discutir, né? Conversar um pouquinho com você sobre o capítulo do livro, que nada mais é também que um resumão do que a gente estudou durante a semana. E a lição dessa semana teve o título Cativante e Muito Mais. Mas antes da gente entrar no assunto, né, do capítulo do livro e fazer esse resumo da lição dessa semana, eu só quero lembrar você que se você ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, para também curtir nossas redes sociais, lá no Facebook, Instagram, TikTok, a gente tá em todo lugar. E até no Kawaii. Até no Kawaii a gente tá, gente. Então segue a gente em todas as redes sociais, assim fica fácil para você estudar a lição. Se você tiver acesso lá na hora ao YouTube, você vê no YouTube. Se não, você assiste em qualquer lugar, né? Em qualquer uma das redes sociais não você vai ter poder acesso. dar desculpa, viu? Exatamente, não tem desculpa para não estudar a lição. Além disso, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece, na sua base, na sua igreja, nos contatos aí da sua família. Vamos espalhar a palavra de Deus. Você vai estar também ajudando a pregação do evangelho, compartilhando aí a palavra de Deus com outras pessoas. É isso aí, então o capítulo dessa semana, como eu disse, Cativante e Muito Mais, tá escrito aqui o título dessa semana. E o capítulo que a gente estudou essa semana foi o capítulo 15, que tem o título O Casamento Mais Feliz. Então a gente vai falar de casamento, vai falar de coisa boa. Para você que estudou, né, a lição essa semana, você já sabe do que a gente está falando. A gente está falando do casamento de Isaac. Isaac já estava um rapaz, Abraão estava já idoso. A gente sabe que Abraão, quando teve filhos, ele já era idoso, né, bem idoso. Agora imagine que Isaac já está na idade de casar, então Abraão estava muito idoso. E ele estava preocupado porque o filho, né, não tinha se casado ainda, e lá próximo da onde ele estava morando, na cidade chamada Berseba, e ali por perto onde ele estava morando, não tinha muitas mulheres assim que seriam uma boa escolha para o filho quando a gente pensa em uma companheira para a vida toda e temente a Deus para caminhar junto, né, com o filho. E aí ele estava preocupado e agora, aonde eu vou arrumar uma mulher para Isaac se casar? E ali também é interessante que eles estavam no meio dos cananeus. Os cananeus eram pessoas idólatras. As mulheres eram idólatras, os homens também. Então, se Deus tivesse permitido, se Abraão também tivesse permitido que Isaac casasse com a cananeia, o plano de Deus poderia ter ido por água abaixo. Ia correr muitos sérios riscos, né? Era exatamente. Uma situação muito importante. Quem é casado sabe que o parceiro tem grande influência na vida do outro. Eu mudei muita coisa na minha vida por causa da minha esposa. Ela mudou muita coisa na vida dela por causa da minha influência. E se Isaac tivesse casado com a cananeia, possivelmente ele seria influenciado. Exatamente. E aqui é mencionado no livro que ele era uma pessoa que fazia de tudo pela paz. Sim. Ele era uma pessoa que evitava conflitos para manter a paz. E essa era a preocupação de Abraão, em ele casar com a cananeia e ele não ter assim tanta firmeza contra a mulher para colocar a mulher, incentivar a mulher a adorar o Deus verdadeiro, né? Para manter a paz, né? Para não ter confusão dentro de casa, ele aceitar o que a mulher quisesse, né? Para evitar dor de cabeça. Às vezes acontece muito com a gente, né? Mas isso é outro assunto para outro momento. Mas enfim. Mas eu estava lembrando aqui, sabe de quê? Quando eu casei, eu tinha 18 anos. E agora Isaac tinha 40 já e não era casado. Será que eu adiantei muito, foi? Enfim, ele pelo menos agora já tinha bem mais experiência de vida do que a gente quando casou, né? Mas voltando aqui a preocupação de Abraão, essas preocupações dele não eram infundadas, nem uma preocupação vã, por acaso surgiu na cabeça dele.
ele tinha exemplos, né, na família de Sim. pessoas que foram influenciadas por suas esposas e acabaram se afastando de Deus. A gente tem aí 2 exemplos que é citado nesse capítulo. O exemplo do próprio filho dele, Ismael, que já foi fruto de um relacionamento que era contrário à vontade de Deus, que foi quando ele se envolveu com a escrava Agar, né, para tentar dar uma ajudinha para Deus no cumprimento da promessa de que ele teria um filho e que teria uma grande nação a partir dele. Então ele teve um filho com Agar, né, chamado Ismael, e esse Ismael depois ele se casou com mulher, não só uma, né, casou com mulher idólatra, né, se envolveu com mulheres idólatras. E a gente tem aí depois um relato de toda a descendência de Ismael que acabou sendo corrompida. Ellen White até comenta aqui que no fim da vida Ismael ele se arrependeu, né, ele se voltou para Deus, só que as consequências das escolhas que ele fez permaneceram. E aí teve um outro exemplo que é falado no livro, que é a história de Ló, de né? Ló, ele casou com uma mulher que também... e a mulher não era fiel a Deus como ele era, como ele aprendeu com Abraão a ser. E a mulher fez com que ele, segundo o comentário aqui do livro, fez com que ele se morar em Sodoma e Gomorra. Que ele permanecesse ali naquela cidade que posteriormente, né, foi destruída. A gente até estudou recentemente essa história, tanto que no final a esposa dele, a mulher dele, acabou morrendo quando tá saindo da cidade, porque ela não conseguia se desapegar, né, da cidade, das coisas da cidade, talvez filhos também, né, não só bens materiais, mas talvez ela deixou pessoas lá naquela cidade que estava sendo destruída e ela acabou se perdendo também, né, sendo destruída, morrendo na destruição de Sodoma. Então, esses 2 exemplos na família de Abraão já mostravam para ele que um casamento com uma mulher que não temente a Deus, não era temente a Deus, não seria benéfico para o filho dele, prejudicaria o cumprimento da promessa de Deus. Tem tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E por isso era a preocupação de Abraão e é a preocupação nossa hoje, porque a Bíblia diz claramente que nós não devemos nos unir a julgo desigual. E Abraão sabia disso. E hoje muitas pessoas têm se dado mal porque casam com pessoas que não é da mesma religião, que segue, lógico, cada um segue o que quer. Mas quando você casa com alguém que segue o que é diferente de você, não tem como dar certo. Como é que a gente vai andar junto se a gente está andando separado? Não dá certo, né? E essa era a preocupação de Abraão. E, portanto, Abraão lembrou que lá onde ele morava antes, na terra de seus pais, lá na Mesopotâmia, ali havia ficado muitas mulheres, muitas pessoas que eram tementes a Deus. Da família dele, né? Pessoas que eram tementes a Deus. E só que ele pensou, eu não posso mandar meu filho lá. Eu tô idoso, não tem como eu ir. Como é que eu vou lá buscar, arrumar uma mulher para o meu filho? Então ele escolheu um servo, Eliezer, que era o servo mais antigo dele, né? De total confiança, e deu essa função aí, como eu posso dizer, essa ordem, então, essa missão, exatamente, essa missão tão importante de encontrar uma esposa para o filho, né, para Isaac. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, diferente, é que quando a gente pensa nos nossos dias hoje, já seria muito estranho os pais arrumar o casamento dos filhos. Imagine ainda mandar um empregado, né, um empregado ir lá arrumar pensa você, seu pai manda alguém lá arrumar uma mulher pra você, né? É uma coisa assim muito estranha, muito esquisita. Só que a gente tem que lembrar que os costumes vão mudando. O que pra gente é uma coisa absurda hoje, naquela época era uma coisa muito comum. Não tô falando do servo arrumar uma mulher, mas era muito comum que os pais escolhessem as esposas, né, para os filhos, porque os pais, eles teriam toda a preocupação de fazer a melhor escolha para o filho. Eu acho interessante isso, não falando que é a melhor forma de se arrumar uma esposa, né, com nossa mente de século XXI, é difícil aceitar, entender esse tipo, né, de costume, mas para mim isso faz um pouco de sentido, porque uma outra pessoa, ela consegue ver mais. Imagine, você acha que você, quando, por exemplo,
era jovem e tal, aí via uma moça que era muito bonita e tal, e começava a ficar interessado pela moça, você não vai ter um olhar muito objetivo para entender se ela é uma boa escolha, porque já está envolvido, a pessoa que está dentro, ela está envolvida, ela tá, a mente dela não consegue pensar claramente. Já os pais não, os pais eles não têm nenhum envolvimento sentimental. Então ele consegue ver se a pessoa é de boa índole, se a pessoa é uma pessoa que trabalhadeira, é uma pessoa honesta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai respeitar, né, um ao outro. Então consegue ver coisas que às vezes a gente que já está envolvido de certa forma não consegue enxergar, e depois que casa fala assim, você não era assim. Eu falo, não, eu era assim sim, você que não viu, mas assim, aí descobre, aí só vê gente depois que casa falando assim, não, quando a gente namorava não era desse jeito, mas é porque quando a gente tá no namoro, naquele momento assim, a gente às vezes não consegue enxergar tão claramente, então faz sentido sim a gente levar em consideração. Não vou falar pra você aí pedir pros seus pais arrumar uma esposa, um esposo pra você, mas eu acho que faz muito sentido pelo menos a gente ouvir os conselhos dos nossos pais, né, nos dias de hoje. Naquela época, os filhos eram criados para serem assim. Pra ser assim. Eles não era como hoje, que os filhos entram na adolescência e ficam aí procurando namorada. Não, a geração era formada para que os pais escolhessem. Então pra eles era natural. Não tinha esse negócio de ficar olhando para as meninas e se apaixonando. Isso era fora do comum. Ninguém ficava tendo contato com mulheres assim. As mulheres eram mais reservadas. Os homens cuidavam de seus afazeres. E agora os homens eram educados para esperar os pais, e na época certa os pais procuravam alguém para poder casar com os filhos. Lembrando que a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que quiseram agir dessa forma, que bateu o olho e gostou e quis e não deu muito certo. Foi o caso de Sansão, por exemplo, que bateu o olho ali como que é? Do povo... Filisteus. Dos filisteus, isso. Bateu o olho na moça lá, filisteia, achou linda e tal, gostou dela, tô apaixonado, e aí deu errado. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma mentalidade totalmente diferente, mas por isso que eu insisto, que vale muito a pena a gente levar em consideração a opinião, o que os nossos pais têm a falar sobre a pessoa que a gente está ali com algum interesse, porque nossos pais não têm um olhar objetivo, ele não tem um interesse naquilo, então ele vai saber, pelo menos te dar uma opinião sincera sobre o que ele acha daquela pessoa. Isso mesmo, e a Eliezer foi agora para a Mesopotâmia atrás de uma noiva para casar com Isaac. E ali, quando ele chega na Mesopotâmia, ele, ao entrar na cidade, tinha um poço de água onde as pessoas pegavam água, e ele fez um pedido para Deus, para que Deus mostrasse alguém educado, simpático e servidor, e essa pessoa que aparecesse com essas características seria a pessoa certa para casar com o seu Senhor. Só um comentário que eu achei muito interessante, o teste que ele pediu para Deus, né, ali a prova, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu uma coisa que eu achei muito interessante, e a Ellen White comenta aqui, que ele via essas características na família do seu senhor. Então aí que a gente entra na questão de julgo igual. Como é que você tem ali, né? Ele percebia que a família, né, de Abraão, aí Isaac, todos eles ali eram pessoas servidoras, eram pessoas bondosas, gentis, educadas. E aí como é que ele ia arrumar uma mulher grosseirona, uma mulher preguiçosa, uma mulher... Não ia dar certo com Isaac. Então ele procurou as mesmas características que ele via no senhor dele ali, né, no chefe dele. Ele procurou essas mesmas características para a mulher que seria a esposa de Isaac. Isso mesmo, gente. E aí chegou algumas mulheres para tirar água, e uma delas lhe chamou a atenção porque foi muito educada, cumprimentou ele, ofereceu água, ele pediu água, ela deu água para ele e ofereceu para tirar água para os animais dele. É outra coisa que tem tudo a ver com o título da lição, que fala cativante e muito mais, porque ela foi além. Ele pediu água e ela, claro que ele tinha falado para Deus que a mulher que lhe desse água e também tirasse para os animais e tal, mas ele não pediu para ela tirar para os animais. Ele só pediu água para ele. E ela, foi espontânea em falar assim, deu água para ele e falou assim, vou tirar também para os seus animais. Então, ela foi muito mais do que seria o esperado. Então,
pessoas que fazem além daquilo que é esperado são pessoas diferenciadas. Isso mesmo. Naquele momento ele já ajoelhou agradecendo a Deus e contou para ela logo a história, o que ele foi fazer e o que ele tinha pedido para Deus. E essa mulher foi embora maravilhada e chegou lá, contou para a sua família o que tinha acontecido. E o irmão dela, que sempre foi esperto, que se chama Labão, ele veio imediatamente ao encontro desse servo de Abraão e levou para casa. Quis saber mais da história aí e tal. Vamos receber esse homem de Deus aqui. Nós veio com a missão aqui dos nossos parentes. E ali, Eliezer, ao chegar na casa, contou toda a história. E ele deixou bem claro que não seria nada assim uma obrigação, mas que fosse de livre e espontânea vontade. Se eles também entendessem que foi o traçado por Deus e que seria uma bênção a união dos dois e aceitasse, assim seria. Mas se eles também não aceitassem e se Rebeca também não aceitasse, estaria livre também para ele tomar outra decisão e ver o que faria, né? E aí eu achei muito interessante porque a hora que ele dá essa resposta, explica a situação, Rebeca prontamente fala, eu vou. Ela entendeu que Deus tinha escolhido ela para ser esposa de Isaac. Ela nunca tinha visto Isaac. Ela não sabia se era bonito, se era feio, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro. Ela não sabia nada sobre ele. Aí tava com vontade de casar. Ela confiou em Deus, que Deus sabia o que era melhor para ela e resolveu acompanhar ali Eliezer. E o mais interessante é que quando tinha esses arranjos de casamento, a noiva tinha ali cerca de 10 dias para poder passar com a família, se despedir, se preparar para a viagem. Só que Eliezer falou que ele pretendia voltar imediatamente e ela não fez questão dos dias a mais com a família e resolveu ir de pronto logo com Eliezer. E eu achei muito interessante que agora já pro final da história, né, desse romance que tá na Bíblia, ela, né, tá indo com Eliezer e fala que Ismael tava no campo, tava trabalhando e a hora Isaac, né? Isaac, eu misturei. Fala que Isaac, a hora que, né, tava trabalhando lá no campo e aí a hora que ele tava voltando, ele vê ali uma caravana, né, camelos, pessoal vindo em direção ao acampamento. E ele fica ali observando e ela que tava vindo, ela falou assim, que é aquele ali, então já ficou de olho, né, pra saber que é aquele rapaz que tá ali. Aí o Eliezer contou, ela se cobriu, que eu acho que era o costume, né, não poderia já aparecer, se cobriu com véu. E aí depois disso, eles, né, Isaac se encontraram, recebeu ela lá, conheceu a noiva e os casamentos lá funcionavam assim, já se consumava o casamento e já era casado. E aí ele levou ela já para a tenda, que seria a tenda deles, que era a antiga tenda da mãe dele, e fala que ele a amou e se consolou da perda da mãe. Então isso mostra que ele ainda estava sentido, ainda estava sofrendo pela perca da mãe, né? E ali Rebeca também foi um consolo para ele, um motivo de felicidade, e ele amou Rebeca, o que mostra que Deus, ele entende as nossas necessidades. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente fica querendo tomar as nossas decisões. Deus fala assim, por exemplo, Deus fala, não se una a julgo desigual, tá na Bíblia. Só que eu vejo um rapaz e eu acho que, nossa, aquele rapaz é perfeito, só que ele não tem a mesma fé que eu, é julgo desigual. Só que eu falo, não, gente, ele é perfeito, eu quero esse. E eu deixo de confiar que Deus sabe o que é melhor pra mim, que Deus tem algo especial, algo perfeito pra mim, e eu quero tomar minha própria decisão e fazer minhas próprias escolhas. Isso é um perigo terrível, porque esse tipo de escolha só tende a levar a sofrimento. Enquanto quando a gente confia no Senhor, tudo tende a dar certo. Quem mais vai saber do que você gosta, do que vai te agradar, do que Deus? Quem mais vai saber o tipo de mulher, o tipo de homem que vai fazer com que você ache aquela pessoa bonita, simpática, que você sinta atração por aquela pessoa? Deus sabe dessas coisas, Ele sabe o que eu gosto. Então, quando a gente confia em Deus, tudo tem a dar certo, a ser uma coisa boa pra mim, porque Ele vai fazer as melhores escolhas. Então, eu acho que a lição, né, que o que a gente estudou tem para nos trazer, né, sobre o estudo tem a nos trazer, é que a gente deve confiar que Deus quer nos ver realizados e nos ver felizes em todos os detalhes. Não é só na vida espiritual, é na vida financeira, na vida romântica, né? Em todos os aspectos da nossa vida, Deus quer nos ver felizes e realizados. E Ele, quando a gente confia nele e faz a vontade dele, Ele
ele nos conduz para planos perfeitos. Isso mesmo. Queridos adolescentes, jovens, tem muitos casamentos que têm dado errado por não ouvir os conselhos de Deus e dos pais. Tem muitos casamentos que acontecem e quando acontece é para terminar o amor. Mas quando nós seguimos a orientação de Deus, o casamento é o início do amor. É só o começo. Quando você for casar, procure alguém que é da mesma religião sua, que crê nas mesmas coisas, que gosta do que você gosta. Que tem o mesmo amor por Jesus. Que tem o mesmo amor por Jesus. E você pode ter certeza que vocês serão felizes. Vocês estarão vivendo o início do amor. O felizes para sempre. Felizes para sempre. Que Deus te abençoe nessa escolha. Amém? Amém. É isso aí, gente. Esse foi nosso retorno, né, aqui para os vídeos do livro. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo, fala o que você achou do estudo, né, desse capítulo. Fala aí se você tava com saudade dos nossos vídeos. Se não tava, fala assim, nem senti falta. Mas fala alguma coisa aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente vai fazer uma oração agora e até mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Aprendemos muito aqui com o estudo de hoje. Ajude-nos a sermos racionais, assim como foi Abraão e Isaac, na escolha das pessoas que farão parte de nossas vidas. Nos dê sabedoria. Dê sabedoria a cada jovem adolescente, a cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, para que eles também tenham esse discernimento, para que sejam felizes. Amém, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Feliz sábado, beijo e tchau. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.